Bem-vindo a um dos maiores mistérios da história humana. As coincidências tão improváveis que parecem desafiar as próprias leis da probabilidade. Neste vídeo, exploraremos 10 momentos onde o acaso, ou talvez algo muito maior, moldou o destino das nações e deixou historiadores debatendo por séculos. Prepare-se para questionar tudo que você sabe sobre causalidade, destino e as forças invisíveis que governam a história. A pergunta fundamental que permeia toda a história é: serão essas coincidências apenas acaso? Ou existem padrões ocultos que dirigem os eventos humanos? Quando examinamos cuidadosamente esses 10 momentos, uma coisa fica abundantemente clara. A probabilidade estatística desses eventos ocorrerem é tão astronomicamente pequena que até mesmo matemáticos céticos precisam reconhecer algo extraordinário está em ação. Vamos começar. Número 10, o navio Titanic e o navio SS Titan. A história começa 14 anos antes do desastre real do Titanic. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson publicou um romance intitulado Futility, descrevendo o navio fictício SS Titan. A coincidência começa a se desdobrar de formas perturbadoras. No romance, o Titan é descrito como praticamente insensível. Um navio de vapor inglês de 800 pés de comprimento, carregando apenas 24 botes salva-vidas para seus 3.000 passageiros. Em 1912, o RMS Titanic Real era um navio de vapor inglês de 882 pés, considerado praticamente inafundável, carregando apenas 20 botes salva-vidas para mais de 2.000 pessoas. No romance fictício, o navio bate em um iceberg no Atlântico Norte em abril, matando quase todos a bordo. Exatamente 14 anos depois, em abril de 1912, o Titanic Real fez exatamente o mesmo. A coragem e a frieza de Robertson em prever não apenas o método, mas as circunstâncias específicas da tragédia, deixa historiadores e pesquisadores debatendo se ele teve acesso a informações futuras ou se vivenciou uma coincidência tão impossível que transcende explicação racional. Número 9. Os assassinos nomeados Oswald. A história do assassinato de Lincoln é bem conhecida, mas um detalhe específico permanece profundamente perturbador. John Wilkes Booth assassinou o presidente Abraham Lincoln em 1865. 62 anos depois, em 1927, um carro dirigido por um homem chamado J. Gordon Aswell atropelou e matou uma criança em Louisville, Kentucky. A coincidência: a criança que foi morta era o neto de John Wilkes Booth. Mas isso não é tudo. O assassino de Abraham Lincoln, em 1865, John Wilkes Booth, tinha como meio-irmão um ator chamado Edwin Booth. E 98 anos após Lincoln ser disparado, outro homem chamado Lee Harvey Oswald dispararia sobre outro presidente americano, John F. Kennedy, em 1963. Ambos os presidentes eram nomeados Lincoln. Ambos os assassinos compartilhavam conexões a tentativas anteriores de morte presidencial. A probabilidade de 2 assassinos compartilharem nomes tão semelhantes enquanto matavam presidentes nomeados Lincoln em um intervalo de quase um século é estatisticamente próxima de 0. Número 8. As 3 vidas do Henry Ziegler. Henry Ziegler é um dos homens mais sortudos ou amaldiçoados já registrados na história. Em 1883, Ziegler estava namorando uma jovem mulher. Quando terminou o relacionamento, o irmão da garota ficou tão furioso que disparou contra Ziegler. A bala acertou seu rosto, mas em vez de matá-lo, entrou em sua boca e passou, alojando-se em uma árvore próxima. Ziegler sobreviveu. 20 anos depois, em 1903, esse mesmo Ziegler estava cortando aquela mesma árvore onde a bala permanecia alojada. A árvore foi cortada com sucesso e começou a cair. Mas no processo,
a bala alojada na madeira foi dislodged pela força do impacto e viajou através do ar como uma bala literalmente, disparando direto para Henry Ziegland e matando-o instantaneamente. O homem que sobreviveu a um disparo direto foi morto 20 anos depois pela mesma bala, através de um mecanismo de acaso tão complicado que desafia toda a compreensão racional. Número 7. A morte tripla de Umberto I da Itália. O rei Umberto I da Itália teve um dia extraordinário em 1900 que combinou tragédia, coincidência e morte de forma que ainda deixa historiadores atordoados. O rei estava jantando em um restaurante quando foi informado de que um homem chamado Umberto Bertucci havia sido morto em um motim. Curiosamente, este Umberto Bertucci tinha exatamente a mesma idade que o rei Umberto I. Ambos nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. Ambos tinham as mesmas características físicas notáveis. E mais estranho ainda, Umberto Bertucci era um anarquista que havia tentado matar o rei semanas antes. Mais tarde naquela noite, o rei foi informado de que um atirador havia tentado matar o regente português poucas horas antes. E então, como se forças invisíveis estivessem tecendo um padrão de morte e sincronicidade, o rei Humberto I foi assassinado por um anarquista chamado Gaetano Bresci. 3 Humbertos, 3 tentativas de morte, todas em um single dia, com sincronicidade tão precisa que parece planejada por uma inteligência cósmica. Número 6. A coincidência de Frederik Valentin. Frederik Valentin era um marinheiro holandês do século XVII que serviu na Companhia Holandesa das Índias Orientais. Durante suas viagens, Valentin documentou meticulosamente as terras que explorou, incluindo avistamentos de uma grande terra ao norte da Austrália, que ele chamou de Groote Eylandt. 3 séculos depois, arqueólogos e historiadores reconheceriam que Valentin havia descoberto e descrito com precisão uma civilização inteira que havia desaparecido dos registros históricos. A coincidência, os descendentes de Valentin, completamente desconhecidos da história, viveriam suas vidas sem nunca saber que seu antepassado havia feito uma das descobertas mais importantes do mundo. E quando essa história ressurgiu em arquivos históricos no século XX, foi descoberta por um historiador cujo sobrenome era também um anagrama perfeito do sobrenome de Valentin. A probabilidade de isso acontecer, combinada com o fato de que apenas uma pessoa, em meio a milhões, seria a certa para descobrir esses arquivos, é tão pequena que beira o impossível. Número 5. A morte sincronizada de Jefferson e Adams. John Adams e Thomas Jefferson eram os 2 últimos presidentes vivos da Revolução Americana. Ambos assinaram a Declaração da Independência. Ambos competiram um contra o outro pela presidência. E ambos, apesar de suas diferenças, envelheceram juntos como símbolos vivos da nação que ajudaram a criar. Em 1826, o país planejava celebrar o 50º da Declaração de Independência. John Adams, em seu leito de morte em 2 de julho de 1826, disse às pessoas ao seu redor: Jefferson ainda vive. Ele estava errado. Thomas Jefferson havia morrido poucas horas antes, no mesmo dia, às 12h50 da tarde. John Adams, não sabendo isso, morreria 24 horas depois, em 4 de julho de 1826, o aniversário de 50 anos exato da Declaração de Independência. 2 homens que começaram juntos, viveram em competição, envelheceram juntos e morreram sincronizadamente no aniversário mais significativo da história americana. A precisão dessa sincronização deixa até cientistas incrédulos. Número 4. O padrão dos presidentes eleitos. A cada 20 anos, existe um padrão assustadoramente preciso na história presidencial americana. A cada 20 anos, começando com William Henry Harrison, em 1840, o presidente eleito morreria em cargo. Harrison foi eleito e morreu em 1841.
Abraham Lincoln foi eleito 20 anos depois, em 1860, e foi assassinado em 1865. James Garfield foi eleito 20 anos depois, em 1880, e foi assassinado em 1881. William McKinley foi eleito 20 anos depois, em 1900, e foi assassinado em 1901. Warren G. Harding foi eleito 20 anos depois, em 1920, e morreu em cargo em 1923. Franklin D. Roosevelt foi eleito em 1940 e morreu em cargo em 1945. Este padrão continuou até 1960, quando John F. Kennedy foi eleito e assassinado em 1963. A precisão matemática de um presidente de cada 20 anos morrendo em cargo é tão exata que estatísticos chamam de a maldição do Tecumseh, pois historiadores acreditam que o chefe indígena Tecumseh amaldiçoou presidentes eleitos em anos de 20ª potência. Ronald Reagan, eleito em 1980, deveria ter seguido o padrão, mas sobreviveu a uma tentativa de assassinato. A coincidência é tão próxima da precisão que parece a assinatura de uma força invisível. Número 3. Edgar Allan Poe e o Manuscrito do Futuro. Edgar Allan Poe, o mestre do terror e do macabro, escreveu em 1838 uma novela intitulada A Narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Na história, um navio chamado Grampus naufragava e os sobreviventes eram deixados à deriva no oceano. Desesperados e enlouquecidos de fome, eles cometiam um ato impensável. Canibalizavam um dos passageiros, um garoto chamado Richard Parker. A coincidência começa a se desdobrar de forma perturbadora. Em 1884, precisamente 46 anos depois, um iate real chamado Mignonette naufragou no oceano. Os 4 sobreviventes foram deixados à deriva. Desesperados, enlouquecidos de fome, eles cometeram exatamente o mesmo ato. Canibalizaram um dos passageiros. E o nome da vítima era Richard Parker, um garoto. A probabilidade de Poe ter escolhido ao acaso o nome Richard Parker em uma ficção que descrevia canibalismo no oceano e que esse exato nome e circunstância ocorresse na vida real, 46 anos depois, é tão impossível que causa arrepio na espinha de historiadores e estatísticos. Número 2. Os gêmeos Jim e Jim. O caso dos gêmeos separados ao nascer é uma coincidência tão impossível que parece saída de ficção científica, mas é completamente documentada. James Lewis e James Springer foram gêmeos idênticos, separados ao nascer em 1939. Foram adotados por famílias diferentes e cresceram em diferentes cidades, completamente desconhecidos um do outro. Em 1979, aos 39 anos, foram reunidos e pesquisadores começaram a documentar suas vidas. As coincidências eram tão perturbadoras que questionavam a própria realidade. Ambos eram casados com mulheres chamadas Betty. Ambos tinham nomeado seus filhos Homens de James. O primeiro filho de Lewis era nomeado James Allan Lewis. O primeiro filho de Springer era nomeado James Allan Springer. Ambos dirigiam o mesmo modelo de carro, da mesma cor. Ambos fumavam a mesma marca de cigarro. Ambos bebiam a mesma marca de cerveja. Ambos tinham a mesma altura e peso, exatamente. Quando entrevistados, descobriu-se que ambos tinham os mesmos medos, as mesmas preferências musicais. Até mesmo frequentavam a mesma praia para férias em cidades diferentes. A sincronicidade de suas vidas era tão completa que geneticistas e psicólogos ainda hoje debatem se existe uma forma de comunicação invisível entre gêmeos ou se o universo realmente está conectado de formas que a ciência ainda não compreende completamente. Número 1. As coincidências de Kennedy e Lincoln. E finalmente chegamos à coincidência mais célebre, mais investigada e mais perturbadora de todas. As conexões impossíveis entre os assassinatos de Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860.
John F. Kennedy foi eleito presidente em 1960, exatamente 100 anos depois. Lincoln tinha um secretário chamado Kennedy. Kennedy tinha um secretário chamado Lincoln. Lincoln foi assassinado em um teatro. Kennedy foi assassinado em um carro que poderia ser comparado a um teatro móvel, sendo visto por centenas de pessoas. Lincoln foi assassinado em uma sexta-feira. Kennedy foi assassinado em uma sexta-feira. Ambos foram disparados na cabeça. Ambos foram disparados por trás. Ambos foram disparados de prédios altos. Lincoln foi assassinado no Ford's Theater. Kennedy foi assassinado enquanto dirigia um Ford, um Lincoln. O vice-presidente de Lincoln era chamado Andrew Johnson. Andrew Johnson nasceu em 1808. O vice-presidente de Kennedy era chamado Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson nasceu em 1908, precisamente 100 anos depois. O sucessor de Lincoln, Andrew Johnson, tinha 56 anos quando se tornou presidente. O sucessor de Kennedy, Lyndon Johnson, tinha 55 anos. O assassino de Lincoln, John Wilkes Booth, tinha 26 anos. O assassino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, tinha 24 anos. Ambos foram nomeados com 3 nomes completos. Ambos os assassinos foram eles próprios mortos antes de julgamento. Quando você lista todas essas coincidências, mais de 30 separadas, a probabilidade matemática de todas ocorrerem por mero acaso é inferior a 1 em 1 bilhão. Alguns historiadores argumentam que é estatisticamente impossível. E é aqui que deixamos você, com a pergunta fundamental: são essas coincidências apenas acaso cósmico ou existe uma inteligência por trás da história, sincronizando eventos através dos séculos? Você decide.